Povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber o nosso irmão Vitor Lago. Olá, gente, boa noite. Bom, vou aqui falar um pouquinho de como é que eu comecei nessa vida cristã, né? Na verdade, eu dei muito trabalho. A minha mãe espiritual, que eu falo, que é a Juliana. Então, assim, foram muitos anos que eu fiquei, assim, contra a igreja, né? Eu era uma pessoa que gostava de tirar vantagem de tudo, né? Então, aconteceram muitas situações até que eu conseguisse aceitar Jesus, sabe? E quando eu me lembro disso, eu lembro, assim, que eu estava numa fase da minha vida em que eu sentia que eu estava fazendo as coisas errado. Eu ficava muito nervoso, assim, com as pessoas. Eu era agressivo, extremamente agressivo. E aí eu fui lá na igreja, nesse dia, assim, de repente. Ninguém esperava que eu fosse ter esse comportamento de ir na igreja, do nada. E a pastora simplesmente falou para mim assim: olha, tem um espírito de morte que está agindo na tua vida. Se você não se posicionar agora, o negócio vai ficar muito difícil para você. Se posicione, e você precisa cortar da sua vida as coisas que não vêm de Deus, né? E ela especificou os detalhes das coisas que eram, né? Especificou. E aí, nessa mesma fase, apareceu um caroço no meu corpo, que não parava de crescer e de sangrar. E minha mãe, todo mundo ficou muito preocupado, né? Todo mundo ficou muito preocupado. Mas eu, de fininho, sem falar nada para ninguém, porque eu não queria que ninguém ficasse desesperado com o que estava acontecendo, com o que a pastora havia falado para mim antes, né? E aí eu procurei o médico. Nessa época que eu procurei o médico, a médica falou que poderia ser câncer, que teria que fazer uma biópsia para ver. E aí a pastora tinha falado que tinha um espírito de morte, em contrapartida, aparece um caroço que começa a sangrar no meu corpo. E a pastora, nesse culto, ela pregou exatamente tudo que eu estava vivendo até o momento. Tudo. As amizades, tudo, exatamente tudo, sabe? E no final ela botou o dedo na minha cara. E a médica pegou e falou isso. Nisso que a médica me fala isso, eu começo a questionar, mas ainda irredutível com Jesus, sabe? Com Deus, ainda meio assim, tá, pode ser, mas eu quero entender que não aconteceu. E aí a minha mãe me tem um sonho. Chega pra mim e fala: tive um sonho esquisito essa noite. Meu Deus do céu, um sonho esquisito essa noite. Fiquei quieto lá na minha novamente. Minha mãe, eu tive um sonho que tinha uma pessoa na minha vida, bababá, que eu tentava arrancar a cabeça dessa pessoa, né? E exatamente as palavras que a pastora havia falado, que eu deveria arrancar a cabeça de tal, uma pessoa, blá, blá, blá. Exatamente as mesmas palavras a minha mãe utiliza e me posicionar. Minha mãe sem saber de nada. Eu falei, caramba, mais um sinal esquisito. E a galera começou a sonhar comigo. Galera de outras religiões, né? Aí veio o pessoal sonhando comigo, falando para mim que sonhou que eu estava num cemitério. Olha, umas coisas muito doidas. Enterrando meu pai. Veio gente falando que sonhou que eu estava na lama, rolando, tudo nessa mesma fase, né? Muitas coisas começaram a acontecer. Eu era muito arrogante, muito soberbo, muito. E tinha aquela coisa do status, do Instagram, sabe? Queria aparecer de qualquer maneira. Tinha essa coisa da parte financeira, profissional. Eu tenho aqui o profissional bem estabilizado, no Instagram também, eu gosto de aparecer e tal. Tá tudo muito bem, na saúde também. Então eu estava muito bem. Só que aí, do nada, o jogo virou. Na saúde, eu estava com esse negócio. Nas minhas redes sociais, meu Instagram foi derrubado naquele mês. Meu Instagram caiu, foi hackeado, né? Meu Instagram foi hackeado e minha conta de psicólogo Vila Valqueire, adivinha, foi derrubada. Era a conta que eu tinha mais indicação, mais referência. A minha conta foi derrubada do Instagram naquela época. E eu recebi indicação, não tinha mais indicação. Lá na clínica onde eu trabalhava, na mesma fase, colocaram uma outra psicóloga junto comigo. E eu, que tinha fila de espera lá na época, começou a ter vaga sobrando, 3 vagas sobrando. O quê? Vaga sobrando? Né? Eu que achava que eu estava podendo, não estava podendo nada. O negócio começou a diminuir para mim também no financeiro. Começou a diminuir em todas as áreas. Naquele mesmo mês, eu fui roubado dentro da minha casa. Olha, foi tanta coisa que aconteceu naquele mês, e eu irredutível em aceitar a Deus, em reconhecer que o que estava acontecendo era espiritual. Entendeu? Eu falei, não, pode ser coisa na minha cabeça, vai que eu estou ficando maluco. Sabe como é que é? Eu comecei a pensar esse tipo de coisa. E aí, vai que não vai que nada disso que eu estou pensando, tal. Continuei nesse pensamento. Fui roubado por uma pessoa que ia na minha casa de vez em quando, pegaram nas câmeras. Hoje em dia eu compreendo que era uma fase que Deus estava limpando a minha vida, tirando tudo que não prestava. Pessoas que conviviam que estavam me roubando, estava tirando de tudo, sabe? E aí, nessa mesma fase, eu lembro que eu falei com Deus assim: Deus, está acontecendo essas coisas todas na minha vida. Eu acho que talvez pode ser espiritual. Se for, por favor, me dá um sinal. Mais um.
Mais um sinal, né? E aí não passa nem 10 minutos, me chega a minha mãe em casa, com o carro todo batido, né? Tem até as imagens, porque tem câmera na casa da vizinhança, né? E aí filmaram essa cena do carro da minha mãe todo batido. Ela ia morrer porque foi na parte do motorista, foi perda total do carro. O seguro não consertou porque não adiantava, então foi perda total, recebemos, né, ressarciu. E minha mãe tinha acabado de sair de dentro do carro. Então, assim, ela saiu e o carro se acabou. Ia ser com ela. E vinha vários sinais, gente sonhando que eu estava no cemitério. Várias coisas estavam acontecendo nesse período. Isso foi só uma pequena parte do que aconteceu nesse tempo. Por exemplo, mais uma coisa assim, eu falo que meu testemunho é coisa de doido, tá? Então, assim, com doido ninguém discute. Então, vamos aceitar que eu sou doido, que tá tudo bem, tá bom? É porque é muita coincidência. E, assim, eu já ouvi dizer que quem é da carne vê na carne, mas quem é no espírito está vendo no espírito. Então, eu prefiro, hoje em dia, ver isso tudo no espírito. Eu acredito que foi no espírito, tá na cara, sabe? Mas tem gente que nega em acreditar, acho que é coincidência. Eu não acredito nisso. Eu lembro que tinha essa amiga que me evangelizava há 5 anos, que Deus colocou na minha vida, né? Por que Deus colocou na minha vida? Minha mãe já sabia que eu era uma pessoa insuportável. E aí, o que aconteceu? Por ser uma pessoa insuportável, minha avó teve um sonho. Tipo assim, ela começou a sonhar, e aí ela falou assim, tá quente, né? A minha avó teve um sonho, e no sonho mandava a minha avó ir na igreja do Espírito Santo orar, que ia vir uma pessoa de Deus para minha vida. Minha avó lá foi na igreja do Espírito Santo, não deu 1 mês, 2 meses, me aparece essa minha amiga que me evangelizou durante 5 anos. Então, ela teve um sonho antes, né? E ela foi na igreja, e essa minha amiga acabou aparecendo na minha vida. E teve uma longa jornada, porque foram 5 anos de muita luta. E aí, o que aconteceu? Uma das coincidências que aconteceram no ano passado, antes de eu me converter, eu estava fazendo tudo errado, só que ano passado eu estava fazendo tudo errado ao quadrado. Né? Estava fazendo mais, que é uma degradação. A gente vai piorando cada vez mais. Quando a gente pensa que não tem mais para onde ficar ruim, a gente consegue dar um jeito de piorar. E eu era assim. E aí, no ano passado, ela falou assim, olha, sabe de uma coisa? Minha missão já acabou aqui. Valeu. Sabe como é que é? E ela falou, eu vou embora, né? Tchau. E com toda razão. Toda razão. Então não tira razão não, porque eu estava demais ano passado. E aí, a gente voltou, isso antes da gente voltar uma viagem. Quando a gente volta da viagem, o voo dá problema. E aí, o voo demorou a sair. Nisso que o voo demorou a sair, isso antes de dar todos os problemas que eu dei ano passado, tá? Ela chegou, a aviação, a companhia aérea Azul, né? Chegou, não pode falar o nome. Eu também tive problema na Azul. É? Também tive. Mas vai lá, pode falar. Beleza. Aí a Azul falou assim, olha, atrasou um pouco e tal, vamos dar R$2.000 em dinheiro, mais R$2.000 em voo, em passagem aérea, para cada um de vocês. Se vocês quiserem trocar o voo, etc. Aí, gente, beleza? Show! Aceito. E aí a gente ganhou R$2.000 em voucher, né, em dinheiro, mais R$2.000, foram R$4.000 para cada um. 2 era obrigatoriamente em passagem, 2 obrigatoriamente em dinheiro. Show! E aí, quando essa minha amiga estava ficando de saco cheio de me evangelizar, ela falou que ia meter meu pé. Só que tinha viagem que estava marcada para junho. E ela estava presa tendo que viajar comigo em junho. Então, ela doida para me dar um pé, mas não podia me dar o pé. E aí, o que ela fez? Junho tu vai ver só. Tu me paga, junho eu vou embora daqui. E aí, beleza. E eu também, como não estava nem aí, não estava nem aí para nada, pode ir. Estava meio que assim. Não vai acreditar. Chega em junho, a gente vai viajar. Vai fazer a famosa viagem, a viagem de adeus. O voo dá problema de novo. Meu Deus. Tu acredita? O voo dá problema de novo. Cada um ganha mais de R$1.000 de passagem dessa vez. Aí a gente foi obrigado a viajar em dezembro. Empreendeu com ela até dezembro, que foi aonde aconteceu a mancha, a marca, na verdade, o sangue. Tudo aconteceu em dezembro. E Deus sabia que eu ia precisar, né, do apoio dela, espiritual e tudo mais. Então ele segurou ela ali. Fica na penitência, minha filha. O negócio foi meio que assim. Posso falar um negócio? Só mais uma coisa que eu vou te falar. Eu queria falar assim, eu era tanto do tipo de tirar vantagem, de arrogância, disso tudo, que eu me lembro de uma situação. Depois que eu me converti, o hábito do devocional, que é muito importante, que a gente precisa estar fazendo todos os dias, né, para se parecer mais com Jesus e tudo mais. E eu me lembro que era um devocional, não lembro se era Zaqueu ou se era sobre os frutos do arrependimento.
Era alguma coisa nesse sentido. E aí veio uma dessas doideiras na minha cabeça, que era assim, olha, gostava muito de tirar vantagem de tudo. E eu me lembrei de uma situação, frente a esse devocional. A situação era a seguinte. Eu tinha um cordão que eu ganhei da minha irmã, e a minha irmã me deu esse cordão, e ele tinha uma garantia de 1 ano. 1 ano de garantia. E aí passou a garantia desse cordão. Passou 1 ano, né? E aí, como eu tinha essa garantia, o cordão arrebentou depois. Aí eu fui na loja, comprei um cordão idêntico àquele, né? Peguei aquele cordão idêntico, peguei a garantia nova, com o cordão que havia sido quebrado, levei na loja, e aí nisso que eu levei na loja, eu fingi que o cordão havia quebrado dentro da garantia. E eu roubei o cordão. Eu fui na loja e eu arquitetei o mal para roubar aquele cordão. Nisso que eu fiz esse devocional, me veio essa lembrança na minha cabeça. Eu falei, assim como eu fui ruim para fazer, como eu gostava de tirar vantagem, de arquitetar o mal em tudo, por isso que eu falo, gente, Deus é o que muda a nossa mente em primeiro lugar, né? Assim como eu tirava vantagem em tudo na minha vida, agora eu preciso dar o fruto contrário. E eu não preciso ter vergonha, porque se eu não tive vergonha para fazer, eu também não vou ter vergonha agora para fazer o correto. E aí eu pensei nisso. E aquilo ficou na minha cabeça. Só que na correria do dia a dia, estou eu lá fazendo outras coisas e acabou esquecendo. Mas eu estava aquilo, depois eu faço. Aí o que acontece? Outra coincidência, as coincidências que a vida faz com a gente. Sabe como é que é? O que me acontece? A loja me manda uma mensagem no WhatsApp. Venha comprar conosco. Mais de 1 ano. A loja nunca tinha mandado mensagem para mim. Mas depois desse devocional, a loja me manda a mensagem. Venha comprar conosco. Tantos por cento de desconto. Eu, caraca, ela é para eu ir. Aí eu confirmei mais ainda. Porque às vezes a gente fica assim, é doideira ou é mesmo, é real. Aí eu comentei com a minha irmã. Cara, tu não sabe onde eu vou hoje. Aí eu contei a situação a ela. Tu é doido, tu vai sair de lá é preso. Tu vai sair de lá é preso. Eu falei, não vou não. Deus está me colocando para falar, eu vou. Eu cheguei lá com vergonha, um pouco de vergonha, não vou mentir, né? Fiquei um pouco envergonhado. Falei, vou lá. E aí falei com a moça, contei a situação. A vendedora começa a chorar, me pede para me abraçar. Fala que foi de Deus para a vida dela, que ela precisava estar ouvindo aquilo. Que ela era dos caminhos, é meio que nessa coisa do evangelho, né? De escutar a palavra e tal. Aí pegou meu telefone, mandou um áudio, falou que foi muito impactante para ela. E assim, eu, tão miserável, fiz tanta besteira, ainda preciso todo dia estar em Jesus para me aperfeiçoar, mas Deus ainda usa a gente e direciona a gente os nossos caminhos, sabe? Então esse foi um pedacinho, mas tem tantas outras coisas da ansiedade social, tanta coisa, mais ou menos por aí, pastor. Rapaz, não, deu para aquecer, né? Deu para aquecer. Bebe um pouco de água aí, porque vem mais pela frente. A gente no começo ia até orar, cara, só que a gente começou assim, foi, mas a gente ora no final, não tem problema não. E você é psicólogo, isso, né? Queria entender um pouco o que te levou a estudar psicologia, sempre foi seu sonho, o que te descambou para essa área? Na verdade, como eu já era uma pessoa muito problemática, tinha questões aí de ansiedade, sempre tive, sou muito ansioso, então eu faço terapia, eu sempre fiz terapia desde criança. Então, assim, eu comecei a admirar a profissão, a gostar da profissão, e eu percebi que eu também, pode não parecer que eu estou falando bem, mas eu falando bastante, mas eu gostava também de estar escutando as pessoas, né? Eu conseguia ter essa coisa do manejo, assim, com as pessoas, do conversar. Então, eu percebia que quando eu estava no meio dos tios, eu conseguia estar bem no meio deles, eu conseguia fluir bem nos nichos onde eu estava. E aí, e com as psicólogas que eu tive, com os terapeutas, eu fui admirando a profissão, fui gostando muito. E uma das dificuldades foi a questão até da ansiedade mesmo. Ansiedade social, que é um transtorno de ansiedade, que eu já tenho há bastante tempo, que tem a ver com essa questão, por exemplo, de se sentir defectivo, inferior, insuficiente. Então, eu fui uma criança muito gorda, né? Então, assim, eu era gordo, e aí com isso tinha aqueles apelidos, derrubou minha autoestima completamente. Eu me lembro de, no ensino médio, no 3º ano do ensino médio, a professora falou, você vai ter que fazer um trabalho de apresentação aqui pra gente, vai ter que falar na frente da turma. E aí o medo era tanto que eu desisti da escola. Eu saí da escola do nível de medo e de ansiedade. O nível que a ansiedade pode chegar na vida de uma pessoa, de tanta evitação e de tanto medo, que ela pode impedir a pessoa de várias coisas. E eu vivi isso.
Então, eu sei muito bem o que é um transtorno de ansiedade. E depois, né, Deus é tão bom também, porque tantas pessoas eu atendi com essa mesma demanda. E aí eu lembro que eu saí da escola, e aí foi aquele redebu na família. Eu lembro que tinha uma prova do Enem, de conclusão do ensino médio, na época, que você precisava tirar tantas questões para você conseguir o diploma equivalente ao ensino médio. E eu falei, eu preciso passar nessa prova, porque senão eu vou ter que fazer isso daí de novo, então vou. E o medo ali, né? E o medo. E aí, graças a Deus, eu consegui fazer a prova, peguei a conclusão do ensino médio. Mas eu lembro que isso me atormentou a minha vida inteira. Eu nunca consegui apresentar um trabalho na escola, eu nunca consegui falar em público. Isso era um medo muito grande. E aí Deus me destravando para podcast, me destravando ainda com ansiedade, porque a ansiedade ela existe, a gente vai tendo que lidar com ela, e com isso ela vai diminuindo também, né? E aí, no meio dessas psicólogas que passaram pela minha vida, dessas pessoas da terapia, isso me motivou muito a fazer. E aí teve uma outra questão. Quando eu me formei, porque também tinha aquelas crenças, né? Psicologia não dá dinheiro. Você não vai, na minha época, não sou tão velho assim, mas há alguns anos atrás, falava-se muito isso. Uma profissão predominantemente feminina, você não vai conseguir mercado e tal, você é jovem, vai demorar para as pessoas, né? Tinha tudo isso. Eu formei, eu fiquei meio assim, e agora? Como é que eu faço para entrar no mercado de trabalho? Né? E aí veio um monte de ideia doida na minha cabeça. Eu me lembro assim que vinha aquelas vagas de emprego, eu acho que é muito importante até para as pessoas que estão começando nas áreas, na psicologia, até em outras áreas, a questão dessa iniciativa e de ir para além do óbvio, sabe? Eu lembro que vinha aquelas vagas de emprego no WhatsApp, nos grupos de psicólogo, e a gente colocava o currículo, só que eu percebi que não estava funcionando, porque todo mundo queria entrar, né, naquelas vagas, e meu currículo não tinha nada de especial, eu tinha acabado de sair da faculdade, então não ia ser chamado. E aí eu comecei a ter uma iniciativa de pegava as clínicas, ligava para a clínica, me oferecia para o dono da clínica, oi, boa tarde, sou psicólogo, eu queria falar com o dono da clínica, eu queria trabalhar com vocês, trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e tal. Ele falou, gostei de você, você é abusado. Porque você é abusado, tu vai ser contratado. Então eu lembro que isso foi um dos grandes medos que eu tive nessa coisa de me colocar profissionalmente. Eu lembro que era uma ansiedade, uma sudorese, uma coisa, os primeiros pacientes, os primeiros atendimentos, sabe? E vem a importância da experiência, do experimento comportamental. A psicologia vai dizer para a gente que um experimento comportamental, ele ajuda a refutar uma crença disfuncional, uma mentira que a gente vem acreditando. Um experimento comportamental, ele vai ajudar a gente a refutar isso. E à medida com que eu fui indo, fui atendendo, fui ganhando essa experiência, aos poucos eu fui perdendo esse medo, sabe? De falar, isso foi melhorando a minha ansiedade nesse sentido. E aí tem várias outras questões nessa questão da ansiedade social aí, pastor. Não, mas bacana. É importante a gente falar disso, até para que as pessoas saibam que muita gente passa por isso, né? Às vezes o próprio psicólogo ele faz o acompanhamento, ele faz a terapia, né? Isso. É de praxis na profissão, mas é importante que as pessoas saibam que essas coisas são normais e são tratáveis. Isso. Não sei se essa palavra existe, mas são tratáveis. Porque existe também, eu vejo muito, eu lido muito com pessoas, um certo preconceito, né? Quando você fala de tratamento psicológico, de acompanhamento psicológico, o exemplo que eu dou é, gente, quando você está com dor de cabeça, você não vai lá e toma uma aspirina, você não toma uma Neusa porque você quer tratar o seu corpo, porque também você não trata a sua mente. Sabe, a mente humana, ela é repleta de, por falta de palavra melhor, de mistérios, de coisas que o cidadão médio não conhece. E aí você senta num consultório com um bom psicólogo e ele vai te ajudar. Ajuda bastante. E aí você falou dessa questão de ansiedade, além da ansiedade do transtorno, de ansiedade... você falou com o público, com pessoas? Eu esqueci o nome, desculpa. Ansiedade social. Ansiedade social, isso. Além disso, existem alguns outros desdobramentos na questão da ansiedade, né? Existe. Bom, na questão da ansiedade, a gente precisa entender que existe assim, um nível de ansiedade que ele é bom. Ele é natural do ser humano. Então, a gente precisa sentir, ela é uma emoção. E como uma emoção, ela cumpre uma função. Eu vejo assim, dois extremos. Existe o raciocínio emocional, que o raciocínio emocional é quando a gente presume que o que a gente está sentindo é um fato. Né? Eu senti aquilo é uma verdade absoluta. E o outro que é a invalidação da nossa parte emocional, como se nós não pudéssemos ser seres humanos e sentir. E esse sentir, ele é cheio de informações para a gente, de coisas que precisamos resolver, de coisas que precisamos mudar, sabe? E quando a gente fala da ansiedade, a ansiedade benéfica, ela vai estar me ajudando a estar no estado de alerta, a estar pensando em algo que eu preciso, de repente, estudar para conseguir me sair melhor. Então, ela vai estar me ajudando a ter mais cuidado, ela vai estar me colocando numa situação de alerta que é importante para a sobrevivência. Então,
Então, a ansiedade, dentro do nível adequado, numa situação adequada, ela é muito proveitosa. Agora, um transtorno de ansiedade, ele já gera um prejuízo na nossa vida. E aí, esse prejuízo, ele pode vir carregado de sintomas. E aí, a gente já vem aí para um transtorno de ansiedade, porque ele já traz um prejuízo. E aí, quando a gente fala dos sintomas, né, da ansiedade, uma coisa assim que sempre vem na minha cabeça, são vários, que a gente pode chegar a ter. A gente não necessariamente vai ter todos, né, no transtorno de ansiedade, mas eu sei assim, que a sudorese, que é bem comum, por exemplo. E quando a gente para pensar na sudorese, ela é o nosso corpo, para não aumentar muito de temperatura, para não superaquecer, ele vai transpirar para manter uma temperatura equilibrada, para manter uma homeostase. Então, é o meu corpo tentando se regular frente a uma situação de perigo, e ele está ali transpirando, ele está ali, a pessoa às vezes não entende os sintomas, isso que é uma questão, eu acho, bem importante para a gente falar, essa psicoeducação dos sintomas, porque às vezes a pessoa está sentindo, ela tem os sintomas, ela não entende o porquê que ela está tendo aqueles sintomas, e isso vai gerar o quê? Mais ansiedade. A pessoa pode ter, sem saber lidar com as emoções sobre emoções. Ela pode ter, por exemplo, vergonha de sentir ansiedade, ela tem que lidar com a vergonha, ainda tem que lidar com a ansiedade, né? Então, ela pode ser muito mais tenso para ela lidar com a situação. E aí, quando a gente fala desses sintomas da sudorese, a visão turva, por exemplo. A visão turva não é uma coisa que a gente escuta com muita frequência relacionada à ansiedade. A gente não escuta a visão meio embaçada, né? Mas também é um sintoma que pode estar presente na ansiedade. E por quê? O nosso corpo, para detectar possíveis ameaças no ambiente, ele pode desconsiderar o que é desnecessário, né? E aí o nosso olho vai ficar assim, e aí o paciente às vezes não sabe, pensa, às vezes, que está ficando cego. E a pessoa pensa que está ficando cego, naturalmente ela vai ficar o quê? Mais ansiosa. Natural que ela fique mais ansiosa com isso. E aí a gente tendo essa psicoeducação, entendendo sobre os sintomas, a gente lida melhor com isso. Uma coisa que eu vejo, assim, também, que eu gosto de fazer um comparativo, que não tem nada a ver, mas que, para mim, eu acho super interessante, é tipo assim, a atividade física. Quando a gente está numa atividade física, a gente está correndo, fazendo um exercício físico intenso, o que acontece com a gente? A gente transpira. A gente fica com a boca seca. Nosso coração é taquicardia. A gente vai sentir tudo isso. São reações que são desconfortáveis. Ninguém gosta de ficar de boca seca ou suando, mas a gente entende que é natural frente à atividade física. E a gente está colocando nosso corpo em movimento e é super natural. Só que isso também, essas reações podem ser naturais na ansiedade. Naturais que eu digo a gente não está morrendo como às vezes a gente pensa que está acontecendo, só que a gente encara como algo, eu não sei por que meu olho está ficando turvo, eu não sei por que meu coração está batendo desse jeito, será que eu estou tendo ataque cardíaco? E aí isso vai gerar o quê? Mais preocupação. Então a pessoa ter essa noção sobre lidar com esses sintomas, trabalhar a aceitação, algumas questões, vai ajudar na redução e vai ajudar a lidar com esse transtorno de ansiedade e depois pode diminuir e pode ter uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Bacana. E você tem desenvolvido, Vitor, alguns trabalhos, um projeto na área da psicologia. Fala um pouco desse projeto que você está desenvolvendo aí para a gente, por favor. Olha, alguns projetos, né? Na verdade. Primeiramente, queria falar também, não sei se eu já falei, mas se eu não já falei, falo de novo. Eu estou aqui como pessoa também, principalmente, falando das minhas crenças pessoais. Enquanto terapeuta, a gente respeita o setting terapêutico, né? Mas aqui eu estou falando da minha vida cristã, das minhas experiências pessoais. Sobre as minhas experiências na psicologia, surgiram alguns projetos. Um deles é Oficinas Escolas, que aí a gente está passando nas escolas, está falando sobre ansiedade, psicoeducando sobre as emoções, né, sobre essas sensações, e a gente tem visto quantas crianças estão ansiosas com essas pressões que a gente vem sentindo, um mundo super competitivo, visando o tempo inteiro as aparências, quem sobressai, quem, né, o tempo inteiro isso, e as crianças vendo TikTok, né, vendo Instagram, todo mundo, a grama do vizinho é sempre mais verde, melhor do que a minha, e aí a gente percebeu, a gente começou a fazer isso, na verdade, surgiu num projeto que eu estava essa parte escolar surgiu num projeto de uma missão, inclusive, que eu estava fazendo uma viagem missionária. E aí, dentro dessa viagem missionária, falaram, nós temos psicólogos aqui na equipe, por que vocês não passam para fazer essa psicoeducação sobre as emoções? Seria um trabalho social bacana, né? Porque tem essa parte do trabalho social missionário também, né? E aí me colocaram para estar falando nas escolas sobre a ansiedade, sobre as emoções e tudo mais. E eu lembro que eu, como tenho o transtorno da ansiedade social, que vim fugindo disso a minha vida inteira, sabe? Eu vim a minha vida inteira, eu não falo. E aí me colocam na frente de uma escola para falar, sabe? Me colocam na frente de uma escola para falar.
E, assim, a receptividade foi muito boa, né? Eu percebo, assim, as crianças interessadas num assunto que é tão do momento, a gente está falando sobre isso. Então, surgiu esse projeto de falar de psicologia nas escolas e surgiu um projeto agora também pensando, me chamaram também para falar na Estácio, na faculdade, sobre a trajetória profissional, sobre a psicologia. E aí, naquela semana, eu estava pensando, cara, eu tenho feito músicas, sabe? Eu tenho feito projetos de música e eu trabalho com a psicologia, com a saúde mental, né? E eu também tenho as minhas questões de saúde mentais, pessoais, né? Eu falei, eu preciso fazer um projeto na área de saúde mental, trabalhar essas questões na música também, né? E aí, eu estou pensando agora, eu comecei, na verdade, a escrever, né, músicas que vão retratar alguns desses temas, né, temas aí de ciclos viciosos, escrevi uma sobre esse tema, já bacana, cara. Sobre empatia, sobre alguns pontos que no começo eu até fiquei, será, né? Será que é isso? Acho que é o meio mais fácil das pessoas aprenderem, né? Acho que música todo mundo, muita gente gosta de falar todo mundo, não, mas muita gente gosta de música e acho que fica mais fácil de todo mundo poder aprender. Mas essas músicas já estão no seu EP ou essas músicas estão para sair? Como é que tá isso aí? Olha, a questão do EP, na verdade, eu lancei um EP hoje, né? Foi ontem, o dia tá passando muito rápido. O EP chama Novo Tempo, que eu lembro que quando eu estava naquela fase de conversão, vendo tudo aquilo, sabe? Eu lembro que no meio disso tudo, é que eu não consegui contar todos os detalhes, né? Mas eu lembro que no meio disso tudo eu fui numa outra igreja, que não era aquela que a pastora falou as situações todas. Eu lembro que quando eu entrei nessa igreja, no finalzinho do culto, já estava acabando já, e o pastor falou assim, olha, Deus tem um novo tempo para a tua vida. Deus já te avisou o que você tem que fazer, mas Ele quer que você se posicione. Você tem que se posicionar. Isso foi um outro pastor numa outra igreja, né? Você falou até com um tom do pastor, né? Pô, foi assim, mas foi desse jeito, nunca vou esquecer. Tanto é que essas frases ficaram registradas no meu HD e eu não quero esquecer, sabe? Eu acho que o nosso trabalho é trazer à memória isso também, sabe? E aí eu lembro que o Novo Tempo, e aí isso ficou na minha cabeça, o Novo Tempo, né? E aí o nome do EP é Novo Tempo, que eu lancei ontem, na verdade. E eu não tinha ideia de escrever músicas, nunca passou pela minha cabeça escrever música. Só que um dia eu estava orando e no meio dessa oração eu começo a cantar. Do nada, assim, sabe? E nisso que eu começo a cantar, sai a primeira música que chama Novo Tempo. E aí sai a primeira música que chama Novo Tempo. E aí eu falei, caraca, eu acho que eu tenho uma música aí, eu acho que isso é uma música. E legal que depois dessa vieram outras, né? E aí veio esse EP, que é o EP do Novo Tempo. E aí depois tem outras músicas, até a parte que faltava em mim, depois eu te falo um pouquinho dessa também, que foi uma música, essa música, a parte que veio depois, que é a parte que faltava em mim, eu vi assim, na vida das pessoas, na minha vida também, um livro que eu trabalho, até como terapeuta mesmo, na clínica, tem um livro que chama A Parte que Faltava, sabe? Eu acho aquele livro lúdico, didático, muito maravilhoso. Ele é infantil, Companhia das Letrinhas lá, e ele fala de uma partezinha que ela vive buscando encontrar a parte que está faltando nela. E ela tenta de um jeito não dá, tenta de outro não dá certo. É um livro que está falando da gente, das nossas vivências de uma forma lúdica, né? E eu falei, cara, esse livro é muita realidade da vida das pessoas, sabe? E aí eu pensando sobre isso, cara, sobre a parte que faltava. E eu lembrei da parte que faltava em mim, que eu tanto buscava e que eu não achava em lugar nenhum. Eu buscava de todas as maneiras aquela parte, sabe? E aí eu me deparei com um texto até de Jeremias que fala isso, que a gente parou de buscar a fonte de águas vivas para buscar cisternas rachadas, que não retêm águas, sabe? E aí eu falei, é muito isso, a gente vai cavando aquilo que é atalho, que é cisterna rachada na nossa vida o tempo todo. E aí, juntando aquele livro com o que eu estava vendo nas pessoas, eu falei, essa música, a parte que faltava em mim, surgiu assim, em 15 minutos. Em 15 minutos ela veio assim toda. Eu lembro que eu estava orando nessa hora que essa música veio. E eu gosto muito dela. Foi outra música que faz parte do EP também. E aí também uma outra, Sem Olhar para Trás, que quando você bota a mão na arada e olha para trás, não é digno de mim. Eu falei, uau, Vitor, olha para frente. Porque aonde a gente está colocando a nossa visão, sabe? Aonde a gente bota a nossa visão, isso muda tudo. Sabe? Isso muda muito. Até na psicologia, né? Já falando aqui da parte psicológica, o que a gente tem colocado o holofote, a atenção, é reforçador.
A gente sabe que a atenção ela é reforçadora, né? O nosso meio, tudo isso interfere muito. Então esse foi o primeiro EP. Foi o EP que eu gravei aí, que eu não tinha expectativa de gravar. Depois a gente fez uma festa de 30 anos, que foi muito legal, porque foi a festa que foi em maio, né? Saiu essa música um pouco antes da festa. Eu vim aqui no Samuel, às pressas, sabe? Samuel, tem uma festa que eu preciso gravar isso aqui para tal dia, me salva aí, faz isso aí rapidinho, porque a música é para festa, falando do novo tempo. E lá eu dei meu testemunho. Essa minha amiga que me evangelizou, ela pregou lá na festa, então foi uma festa evangelística, né? Para falar tudo que Deus fez, porque é sobre Deus, porque eu sem Deus não sou nada. Eu sou extremamente falho, arrogante, gostava de tirar vantagem de tudo. E até com a música eu tive que colocar um pé para trás também. Sabe por quê? Porque a música é sim da parte de Deus, porque Ele me inspirou, eu não tinha essa ideia. Mas depois de um tempo eu comecei a escrever muito. E aí eu lembro que eu estava tão fissurado em escrever que virou uma distração para a minha vida devocional. Isso não pode virar uma distração para a vida devocional. Aí eu falei, opa, calma aí, eu estou escrevendo mais e hoje eu fiz pouco tempo, não tive devocional hoje, pulei o devocional. Aí eu falei, o quê? Nada disso. E aí eu peguei, a gente tem que ter humildade para reconhecer quando a gente erra e voltar atrás. Eu erro, mas eu quero acertar sempre e permanecer perseverando em Deus. Então eu falei, opa, isso está me tirando minha distração. Eu lembro que eu tinha marcado com o Samuel de gravar música, ele nem entendeu, acho que por quê. Eu falei assim, ó, Samuel, vou gravar contigo aí sexta-feira. Tava doido para gravar, animadão. Ah, tem música nova, uau. Só que eu falei, não, a minha vida devocional não tá boa. Eu não tô com a vida devocional boa. Samuel, vou desmarcar contigo, não vou gravar, tá bom? Aí eu renunciei aquilo. Falei, Deus, estou renunciando aqui, não tô a fim de renunciar, não. Eu tava doido para gravar, que a gente fica animado. Distrações podem ser de coisas que são legais e que são animadoras também. Só que a gente não pode perder o foco. E aí eu cheguei, desmarquei com ele e falei, Deus, estou entregando para ti, tu sabe que eu amo. Eu tô gostando de fazer música, estou gostando de escrever. Quando for para eu continuar gravando, por favor, me avisa, por favor. E aí eu deixei um pouquinho de lado. Foquei na minha vida devocional com Deus, novamente. Aí eu vou no culto. Maravilhoso, Deus é maravilhoso. Chego lá no culto, o pastor simplesmente... Ei, eu vou falar com a voz do pastor de novo, hein? Ei, é pra gravar, é pra cantar. Você pode cantar. Você vai passar pela fase agora cantando. Aí eu, peguei pra mim. Falei, agora sim, eu percebi que eu já estava novamente alinhado com o devocional, com tudo em dia. Aí marquei com o Samuel, a gente voltou a fazer as músicas. E aí a gente agora veio esse outro projeto que eu já estou gravando, música atrás de música, né? Tá sendo muito legal. E é uma coisa que eu não esperava. Eu falo que Deus é surpreendente. Tem coisas que a gente perde, momentos que a gente vai ficar mal, sabe? Mas o que vem na frente, os planos que Ele tem pra gente, são infinitamente maiores do que a gente pode imaginar. Porque, sinceramente, eu ainda fico nervoso. Acho que eu não fiquei nervoso para estar no podcast? Obviamente, fiquei nervoso. Fico nervoso para falar nas escolas? Com certeza. Mas Deus é quem vai capacitando a gente para tudo isso. Não é sobre mim. Eu não tenho capacidade, não. Entendeu? É Deus mesmo que vai fazendo e vem me ajudando em tudo isso. Bacana, cara. Ó, meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo ali fora de um rap também, mas não vou te apertar agora com isso, não. Beleza. Eu já venho de falar do rap em outro momento. Você já está convidado para voltar aqui e a gente conversar sobre isso. Beleza. Mas você também tem, cara, o Espaço Amanhecer. E você está desenvolvendo um trabalho lá também, né? Isso. Então, eu vinha numa clínica. Na verdade, minha vida de psicólogo, ela é diversa. Cada dia eu estou num lugar diferente, né? Então, segunda eu estou numa clínica, tem dia que eu vou a domicílio, tem dia que eu faço online, tem dia que eu estou numa outra clínica particular. E aí eu sei que eu estava sentindo uma coisa tipo, eu não tenho mais que estar aqui. Numa das clínicas que eu trabalho, que era que eu locava e tudo mais, não porque estava acontecendo nada de ruim, a equipe é muito bacana, eu gosto muito de estar ali, mas eu senti que meu tempo ali já tinha dado, sabe? Já não era mais tempo de eu estar ali. Eu estava começando a ficar desmotivado, incomodado, e eu falei com Deus também, eu falei, Deus, eu estou um pouco incomodado de estar aqui, não é por causa das pessoas, as pessoas são bacanas, o legal é que é legal, mas se for da tua vontade, se tiver alguma coisa aí, me avisa, faz favor. E aí nessa semana seguinte... todo mundo ficou surpreendente. Porque tem gente que, eu sei, que é meio surpreendente as coisas que eu estou falando, assim, do que está acontecendo. Só que as pessoas estão mais perto e vão vendo e falam, uau, é mesmo, aconteceu, é real, sabe? Na semana seguinte, a moça que eu alugava uma casa para ela, deixa a casa. E essa casa era um espaço terapêutico dela. Então ela já está meio que pronta, toda divididinha, toda bonitinha. Ela não era um espaço terapêutico. Ela é psicopedagoga, e aí ela meio que dividiu essa casa em várias salas. E aí quando ela me entregou, falou, Vitor, eu vou entregar a casa. Na semana seguinte que eu havia orado a Deus sobre aquela situação. E eu falei, uau, Senhor, será que é para eu levar um espaço terapêutico para lá, para esse outro lugar? Porque quando eu vi, estava tudo dividido.
E eu recebi como se fosse, né? Eu acredito que seja. E aí veio essa ideia do Espaço Amanhecer, que é um espaço que a minha ideia é colocar terapias, né? É um espaço terapêutico, generalista, não é um espaço psicológico apenas. Eu quero colocar terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fazer espaço de terapia online, porque a gente sabe que a terapia online hoje, ela ganhou muito espaço, né? Depois da pandemia, ela ganhou cada vez mais espaço, porque assim, a vida está muito corrida. As pessoas buscam a praticidade. Redução de custos. Querendo ou não, um consultório ele gera custos, água, luz, internet, muitas coisas, né? E a terapia online ela é mais prática, ela é mais rápida, né, no sentido de não ter deslocamento também. Então, isso tem abrangido muito os públicos, diversos públicos. Até a telemedicina tem ganhado muito espaço hoje em dia, sabe? Tem sido uma bênção também, né, a telemedicina. Eu tenho gostado muito. E eu quero fazer desse espaço um espaço terapêutico. Pretendo colocar equipe médica, terapia ocupacional, porque agora temos várias salas. Eu tinha só uma salinha que era minha, né? E eu estava ali sublocando a minha sala. Mas agora não, tem várias salas, sabe? E eu quero ali que seja para o cuidado do outro, do ser humano. E também, como é um espaço amanhecer, terapêutico, eu também pretendo deixar um horário para usar para mim, né? E esse horário para mim eu pretendo fazer um estudo da leitura bíblica, que não tem nada a ver com a psicologia, mas que tem a ver com questões minhas também que eu gostaria de estar trazendo nesse espaço, leitura, reflexões nesse sentido. Que bacana, cara. Depois você volta aqui para poder falar para a gente local, certo. Como que o pessoal acha. Por falar em como que acha, acabou que eu não perguntei no começo, né? Como que as pessoas te achavam, rede social, por onde que acha, como é que faz para poder ouvir o seu EP. Verdade. Fala essas coisas aí pra gente, principalmente o EP, que eu quero ouvir assim que a gente sair daqui. Valeu. Bom, redes sociais Vitor sem C, Lago, Lago, C no final. Vitor Lago C. Lá no meu Instagram tem também uma foto que tem o meu Instagram profissional. Então, se você pesquisar lá no meu Instagram, você vai ver uma outra foto que vai ter o link do meu Instagram profissional, o meu site. Aí lá no site tem o canal do YouTube, que eu tenho alguns vídeos falando de temas psicológicos. Eu também tenho um canal de YouTube meu particular falando de questões espirituais, crenças pessoais minhas. Então, eu tenho 2 canais aí no YouTube. Mas tenho no Instagram, que é o Vitor Lago C. Eu geralmente soletro Lago, Lago, porque as pessoas confundem com Iago. Vitor Iago. Por que você está soletrando Lago? Porque vão achar que é Iago, né? Então, Vitor Lago C, Lago de Lagoa, de peixinho. E aí, lá no Instagram, Vitor Lago C, vocês vão encontrar até mesmo o Instagram do Espaço Amanhecer, né? Vocês vão encontrar lá nesse local. E o EP vocês encontram nas plataformas digitais, no Spotify, sabe? Vocês conseguem encontrar tudo isso. Bom, assim, falando também sobre a depressão, que eu acho que é um tema que Setembro Amarelo, isso você ia falar, né? Chegar exatamente aí. É isso? Então pode falar. Não, eu te pedi para falar um pouco disso, principalmente que a gente está no mês, né? Setembro Amarelo é a prevenção, o combate ao suicídio, e muitas pessoas a gente até participam dessa campanha, no trabalho mesmo, dão lá fitinha amarela, tudo mais. Só que muita gente não sabe muito bem como é que isso funciona, principalmente essa questão da depressão, que é uma das causas que leva ao suicídio. Aproveitando que agora você vai vestir a carapuça do psicólogo e ensinar um pouco para a gente. Isso aí. Bom, quando a gente fala da depressão, a gente lembra aquele mesmo pressuposto na questão da ansiedade, né? Do que é um transtorno, do que é, na verdade, aquilo que está trazendo um prejuízo de fato. Então, na depressão, a gente já vê uma desesperança muito forte. A gente vê questões que na baixa de ativação comportamental daquela pessoa. Então, assim, quando eu falo de depressão, eu sempre me lembro da teoria do desamparo aprendido e também da janela quebrada. Eu vou falar um pouquinho dessas duas teorias para a gente. É meio grego, né? Tá certo. Assim, no desamparo aprendido, eu até estive falando aqui na Adorarte sobre isso, né, que fizeram um experimento. Colocaram cães num engradado, numa caixa. E aí deram choques nesses cães, sabe? E os cães, naturalmente, pularam dessa caixa, para não levar o estímulo do choque. Ninguém quer ficar levando choque, não é verdade? Nem cães também. E aí, foram estudar por que um grupo dos cães pulou dessa caixa e um outro grupo desses cães permanecia dentro da caixa preso, sabe? E aí foi percebido que esses cães que permaneciam ali, presos na caixa, eles tinham passado por um outro experimento anterior. Esse experimento anterior, eles ficavam presos também numa caixa, só que esse engradado era diferenciado. Então, eles levavam choques, tentavam pular, só que era diferente, eles não conseguiam. Voltavam. Levava novamente, não conseguiam. Voltavam. Depois de muito tentar, eles passaram a ter um comportamento impotente. Eles não tentavam mais pular. E aí, quando colocaram esses cães nessa outra caixa, eles já nem tentavam mais pular. Aquele estímulo já tinha associado como uma coisa que não dava, né? E aí foi comparado isso muito com a depressão.
a pessoa tem aquela frase, né? A ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. Tem essa frase. Eu gosto dela. E assim, a depressão, como vocês estão vendo nesse experimento, é um excesso de passado, só que é um passado que está prejudicando no futuro. Por quê? Porque a pessoa ficou desesperançosa. A pessoa sofreu, teve tantos estímulos difíceis de lidar, né? Que ela, claro que eu não gosto de generalizar. O ser humano é subjetivo, mas assim, a gente pode ver muito comum essa questão, né? E aí a pessoa, ela não tenta mais, ela simplesmente apresenta esse comportamento impotente, sabe? E um dos tratamentos é a gente tá trabalhando essa pessoa para aos poucos ela tá retomando, sempre lembrando de validar, compreender esse sofrimento, ter essa escuta, até porque esse movimento mesmo do Setembro Amarelo, ele começou de uma pessoa, né, numa casa de um suicídio, de um menino que ninguém esperava, que tinha um carro amarelo lá fora, nos Estados Unidos, né? E aí os pais começaram, depois desse suicídio, desse evento catastrófico de perder um filho, os pais conseguiram ressignificar aquilo, claro que tem as dores dele, o luto dos pais, e distribuíram papéis, né, coisas assim falando sobre isso, sobre esse encorajamento para a pessoa não desistir, uma mensagem de esperança. E através dessa mensagem de esperança, as pessoas começaram a escrever: nossa, isso me ajudou muito, porque às vezes a gente quer a técnica, a teoria mirabolante, mas ainda somos seres humanos que precisamos de outros seres humanos para nos regular. Por exemplo, tem teorias falando sobre a corregulação. O que é a corregulação? É essa capacidade da gente se regular emocionalmente através do outro, da expressão, do acolhimento, do olhar dessa outra pessoa. Às vezes a gente quer uma mágica, mas às vezes a outra pessoa, só de te acolher, de te compreender, de te validar, né? Até mesmo a questão do abraço, a gente sabe que libera substâncias, o abraço, a ocitocina, a questão do prazer. Então, assim, nós somos seres de vínculo, somos seres sociais. E aí, quando a gente lembra disso, quando eu lembro disso tudo, também vem a questão da janela quebrada. Qual que é essa teoria da janela quebrada? Colocaram um carro em 2 lugares, enfim, eu vou pular um pouco essa parte, mas colocaram um carro e perceberam que na parte rica da cidade, vamos dizer assim, ninguém estava mexendo no carro. Aquele carro permaneceu ali. E aí, quebraram o carro, a janela do carro, a pessoa que estava fazendo o experimento de propósito, para ver o que ia acontecer com esse experimento depois que quebrassem a primeira janela. Depois que essa pessoa quebrou a primeira janela, as pessoas da rua e tudo mais começaram a degradar, depenar aquele carro todo. A partir do momento que aquela primeira janela foi quebrada, o carro foi depenado de forma muito rápida. O que é isso? É a teoria da janela quebrada. A desordem vai gerar a desordem. E a ordem, se a gente for colocar em contraparte daí, a ordem vai gerar a ordem. Então, quando a janela quebrar, quando tiver essas situações, nós precisamos estar trabalhando isso com compaixão, validando a outra pessoa, para ajudar a consertar, a ser luz na vida dessas pessoas, sabe? E aí, com a questão da depressão, também é um pouco disso. A gente viu que essa janela está quebrada, o carro está deteriorado, a pessoa está mal, está triste. Vamos tentar ser luz, vamos tentar ajudar a consertar essas janelas, né? E eu vejo muito isso também, a questão da tristeza como uma emoção que é norteadora, que é importante, é uma emoção que a gente para pensar, é uma emoção mais introspectiva, que a gente para pensar, a gente para refletir, e é muito importante. Imagina um mundo apático, que a gente não sentisse a tristeza, por exemplo. Como é que a gente ia se mobilizar para sair do básico? Ia ser muito difícil. Então, amém pelas nossas emoções, que bom que a gente tem emoções, sabe? Vamos aprender a lidar com elas. Uma teoria que fala muito a respeito de gerenciar as emoções é a questão da aceitação, né? Como assim a aceitação? Quando a gente, como eu te falei, essa questão aí da vergonha, de ter ansiedade e tudo mais, quando a gente recebe um visitante inesperado na nossa casa, uma pessoa que a gente não está muito afim de receber, né? Mesma coisa. E aí a gente vai e fala: que droga, está recebendo essa pessoa aqui, eu não queria. Aquilo dificulta mais o processo de estar recebendo aquela pessoa, de estar lidando com a situação. Receber uma emoção desconfortável e lidar com ela é mais ou menos assim. A gente precisa dar consentimento em receber e, aos poucos, a gente vai conseguindo gerir. E com isso a gente vai tendo mais resiliência nas nossas emoções, sabe? Entendi, bacana. Ô Vitor, a gente já está caminhando para o final, cara, mas eu queria tocar nos pontos assim que eu acho que, é que não dá para conversar com você num podcast só, entendeu? A gente tem que fazer uma série, tipo Netflix, sabe? Grava o primeiro episódio, o segundo e vai soltando as temporadas aos poucos. Beleza. Mas, cara, antes da gente tocar no próximo assunto, eu queria deixar claro que
Tá sendo um prazer, tá? Tá sendo uma aula para mim aqui. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou quem mais aprende, porque eu participo de todos os programas, eu assisto todos os programas aqui ao vivo. Então eu aprendo muito. Muito bacana essa teoria da janela quebrada, sobre o caos gerar outro caos, quando você falou sobre a coparticipação. Participação não, pera. Corregulação. Corregulação, isso aí. Eu lembrei do texto bíblico de Salmo 23, que é um salmo, talvez um dos salmos mais famosos da Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a Bíblia, em diversas passagens, trata Deus como nosso pastor e nos trata como ovelhas. E uma das características da ovelha é ser um animal gregário, que tem a necessidade de estar junto. Então, assim, nós, o ser humano, nós somos esse tipo de... Eu costumo dizer lá na igreja que o método de Deus são pessoas. Pessoas são o método de Deus. Deus, quando ele quis salvar a humanidade caída, ele se transformou numa pessoa, sabe? Quando ele quis libertar o povo de Israel da terra do Egito, ele usou uma pessoa. Quando os filhos de Israel estavam sendo afrontados lá na batalha contra Golias, ele usou uma pessoa. Então, pessoas são o método de Deus. É muito importante você falar dessa questão da depressão. Eu queria até te perguntar um pouquinho também sobre o preconceito, sabe? Eu lido muito com pessoas pelo fato de pastorear e tudo mais, e quando eu indico que a pessoa faça uma terapia, um acompanhamento, eu já ouvi assim, mas eu não sou doido não, pastor. E não tem associação com isso, né? Cara, quando você fala disso, sabe, pastor, é uma questão muito forte. E eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu acredito que a família, os pais... é muito importante, porque assim, além de todos os papéis, né, na vida de uma pessoa que ele representa, o modelo, que a gente sabe quanto o modelo influencia, né, a criança, o adolescente, a pessoa no geral, ela precisa ter um ambiente de um lugar seguro, um lugar acolhedor para que ela possa compartilhar as suas questões. E quando existe, geralmente, essa baixa de receptividade dentro de casa, aquela pessoa, às vezes, ela até se cala, ela para de partilhar, ela para de compartilhar. E às vezes a gente chega num consultório já com essa pessoa num estágio muito pior. A gente chega às vezes com um jovem já se cortando, porque ele sabe que dentro de casa ele não é validado, ele não é ouvido, e que ele não pode falar porque é mimimi, porque é besteira, porque, né, é besteira, não, porque isso é palhaçada, porque é frescura. Então os pais não estão fazendo esse lugar, e aonde essa pessoa ela está partilhando, às vezes com pessoas que não vão estar sabendo direcionar corretamente. Aí a gente vê a baleia azul, aqueles jogos que a gente viu que levou a tanta coisa negativa, sabe? Então, assim, eu digo aos pais, vamos ser esse lugar seguro para os filhos, vamos promover uma casa, uma relação acolhedora, onde esses filhos consigam compartilhar dos seus medos, das suas emoções, sabe? Vamos falar que eles podem sim contar com a gente, sabe? Então, assim, eu acho muito importante esse ambiente de validação. E aí a gente vê depois, até eu falei num caso assim um pouco mais extremo, claro, dessa depressão onde a pessoa já está num nível até mesmo de tendência suicida ou de se cortando. Isso pode de fato acontecer, né? Com N, claro que não é só isso, são N fatores junto. Mas a gente vê outras questões acontecendo por causa dessa falta de validação dentro de casa. Por exemplo, dentro de casa, às vezes, quando um pai não valida essa pessoa, às vezes a pessoa ela para de falar. E aí, às vezes eu recebo uma mãe, não sei por que aquele meu filho ele não fala nada, ele não fala mais comigo, ele não é receptivo, parece que ele não gosta de mim, né? Às vezes, como é que é esse lugar seguro que está sendo estabelecido dentro de casa? Então, a gente precisa fazer esse movimento também. Quando a gente fala de depressão agora, olhando para a parte espiritual, eu fiquei muito na cabeça com a história de Ruth, sabe? Ficou muito na minha cabeça, porque assim, quando a gente vê aquelas duas mulheres saindo de um lugar onde elas perderam, basicamente, todo mundo, o marido, o patriarca que sustentava aquela casa, aí depois os outros, né, os filhos, Noemi perdeu tudo, né, e inclusive a questão de escassez financeira. E aí Noemi fala, me chamem de amarga, não me chamem mais de feliz, me chamem de amarga. Deus me abandonou. Quantas vezes a gente deprimido, a gente tem pensamentos desse tipo? Me chamem de amarga, Deus me abandonou. E o que eu acho muito legal nessa história, assim, essa história eu gostei muito porque assim, é curta, é rápida e ela é profunda, sabe? E aí Ruth fala para Noemi, Ruth fez uma aliança com a pessoa certa. O quanto é importante a gente estar fazendo aliança com as pessoas certas. O quanto isso faz a diferença. Verdade. E Ruth falou, o teu Deus será meu Deus. Uma mulher que vinha de um outro contexto, uma moabita, né, que tinha outros deuses, e ela
faz a aliança com Noemi, as duas se unem naquele momento difícil, e aí a gente vê que elas tiveram um momento de chorar alto. A Bíblia fala que elas choravam alto, a intensidade do sofrimento que elas estavam passando, sabe? E elas se acolheram, pegaram uma na mão da outra, estamos juntas nessa, sabe? Eu conjecturando aqui, eu vejo, pô, estamos juntas nessa dificuldade, nesse perrengue juntas, sabe? E aí elas vão para outra cidade, e aí sabe o que a gente vê, que eu acho incrível? A gente vê Noemi, na sua tristeza, nos seus problemas, ajudando Ruth e falando, vai, minha filha, você precisa se casar, faça isso. A ativação comportamental, ela não se prostrou dentro. Claro que a gente às vezes tem aquele momento de ficar quieta e respeitar, mas ela trabalhou isso. Vamos, minha filha, vai lá colher as suas espigas, vai fazer. E aí ela foi fazendo, e a vida dá uma volta, revira tudo. E Deus é especialista nisso, né? Deus é especialista nisso, que uma mulher que estava numa situação daquela, ela se casa com um cara muito bacana, né? Que é o resgatador, que é um cara 10, me amarra em Boaz depois dessa história. Gostei adorei essa galera toda, achei muito, muito maneira. E aí Boaz faz aquele papel de empatia, de reconhecer ela. Você vê vários pontos ali, lealdade, empatia. Boaz reconhece o quanto ela é especial. E Deus simplesmente coloca a Ruth para entrar para a linhagem de Jesus. Então, ele faz o improvável, ele traz aí algo novo para a vida dela, sabe? E Ruth nunca, talvez, imaginou que ela ia entrar. Simplesmente a gente ia estar aqui falando dela hoje, né? De toda essa história, né? Porque é assim, eu vejo assim como um momento de esperança, que naquele momento a gente não consegue entender. Noemi se chamou de amarga, estava difícil para ela, mas depois vai dizer para Noemi, Noemi, você é uma abençoada, porque você tem uma nora que vale mais do que 7 filhos. Você tem uma nora que vale mais do que 7 filhos. E aí deu a volta por cima. Então, assim, eu digo sobre um novo amanhecer. E esse novo amanhecer ficou forte para mim justamente por causa de tudo isso, sabe? Sobre o choro durar uma noite, sobre esse momento de tristeza que nós precisamos ter para chorar assim. Nós precisamos desse momento de poder sentir as nossas emoções, de poder partilhar o que a gente está sentindo. Isso é terapêutico, chorar, né? Mas a gente precisa ter um momento do amanhecer também. O momento da reviravolta, ele chega. Amém. Rapaz, que bacana. Ô, Vitor, quero te agradecer, cara, por esse momento aqui. Pô, que momento prazeroso, que útil, sabe? Geralmente eu oro no começo e falo assim, Senhor, que nós sejamos ferramentas úteis. Amém. E, glória a Deus. Cara, que momento útil, sabe? Já deixo claro que as portas do Ele Pode estão escancaradas para que você volte a hora que você puder, a hora que você quiser, para que a gente dê continuidade. Você fale um pouquinho mais sobre o seu testemunho, apresente mais os projetos que eles já estiverem andando mais. Vai ser um prazer te receber aqui. Fiquei muito, muito, muito feliz em Deus de te conhecer, da gente ter esse momento aqui, sabe, de ouvir essas coisas que você falou. Aprendi demais. Também vou me molda, me policia quanto líder, que lidar muito com o povo, está ali no dia a dia. Pô, foi muito bacana mesmo. Eu tenho certeza, total convicção de que muitas pessoas serão abençoadas por meio dessa conversa. Que Deus te abençoe. Amém. Mesmo. Também. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado por meio da sua vida. Desde já, mande um mega beijo para sua amiga que te evangelizou, tá? É uma mulher de Deus que não desistiu de você, que o nome do Senhor continue sendo louvado pela vida dela, que o Senhor cuide da sua vida em todos os aspectos, tá? Deus abençoe você, a sua casa, a sua igreja, os seus amigos, todas as pessoas que te cercam, que o Senhor continue glorificando o nome de Jesus. Abro para você fazer os seus agradecimentos também, deixa o seu recado final, suas redes você já falou, e faça oração aí para a gente poder fechar. Amém. Agradeço muito pelo convite, né? Muito obrigado, é algo inédito. Agradeço também pela oportunidade aí, pela Dorarte, que sempre me recebeu muito bem, Samuel, que faz um trabalho excelente, né? E a Deus também pela oportunidade, que eu sei que vem pela mão dele. Amém? As redes sociais eu já falei, gente, vamos seguir, vamos dar uma ajuda aí, uma ajuda aí. Eu venho orar então pra gente. Amém. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela essa oportunidade de estarmos aqui hoje, Pai. Que venha ser para glorificar o Teu nome, a Ti. Venha estar nos aperfeiçoando dia após dia, Pai. Eu venho aqui dizer que é tudo para Ti, porque nós precisamos da Tua renovação diariamente, Pai. Venha nos limpar, nos fazer parecer contigo e que muitas pessoas sejam alcançadas e que essa palavra não seja roubada, que ela entre no coração das pessoas e que frutifique, Senhor Jesus. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.